Por que a igreja é santa? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente o seguinte: Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se une a essa igreja de modo que a igreja é chamada o corpo de Cristo. Há uma metáfora muito interessante que diz que na cruz Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então Jesus está unido à igreja como que em uma só carne. E Deus agora, através de Jesus, se une à igreja. Jesus vive nos membros da igreja, no corpo da igreja. Os membros da igreja formam como que um grande corpo. E esse corpo é chamado corpo de Cristo. A igreja, ela é a continuação da encarnação de Cristo. E nós, membros desse corpo, somos chamados povo santo de Deus. Muito interessante isso, porque Deus nos une pelo Espírito Santo e nos cumula dos dons do Espírito Santo, formando assim, através da igreja, um único corpo, o corpo de Cristo. Por isso a igreja é chamada santa. Porém, nós temos que entender o seguinte: há uma divisão. Nós que estamos peregrinos nessa terra, nós recebemos pelo batismo, nós nos tornamos membros da igreja e agora nós temos que lutar enquanto nós estamos aqui nesta terra para viver a nossa salvação, para viver a nossa santificação, vivendo em comunhão com esse corpo de Cristo que é a igreja. Então por isso nós podemos dizer que a igreja é santa, porque o corpo de Cristo vive através dos seus membros e vive de maneira gloriosa na igreja triunfante, aqueles que já estão na presença de Deus, mas vive também nesta terra. Há muitos pecadores nessa terra, mas durante toda a história da humanidade, Deus mostrou que existe na igreja militante um núcleo santo. Existem santos aqui que conduzem essa história da igreja. De maneira que se você quiser conhecer verdadeiramente a história da igreja, você precisa conhecer a vida dos santos, porque é na vida dos santos que nós vamos conhecer a verdadeira história da igreja. Nós aqui, os normais, somos chamados a incessantemente viver a penitência, viver a reconciliação, para que a gente alcance a nossa salvação. E a gente pode ficar tranquilo, por quê? O Catecismo da Igreja, no número 824, diz assim: é na igreja que está depositado a plenitude dos meios da salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Ou seja, nós que agora somos membros desse corpo, tomamos consciência disso e agora vamos receber da igreja os meios para a nossa santificação. Como por exemplo, os sacramentos. Todos os sacramentos, do primeiro ao último, 7 sacramentos, é uma ação de Deus para nos salvar, para nos santificar. E nós somos chamados então a buscar incessantemente nos sacramentos, na oração da igreja, a força para a nossa salvação, para a nossa conversão, que vai durar até o último dia dessa vida. Agora, nós precisamos entender o seguinte: a santidade é possível, sempre vai existir, portanto, um núcleo santo dentro da igreja que conduz a história dessa igreja. E às vezes nós estamos vivendo aqui hoje, mas nós só vamos descobrir os santos da nossa época quando eles morrerem, quando a igreja estudar e conhecer a vida deles. Mas olhando para a história da igreja, nós vemos que esta história ela é conduzida pela vida dos santos. Como por exemplo, em cada época da igreja, com as suas dificuldades peculiares, Deus suscitava um santo que era sinal da ação de Deus no mundo. Como por exemplo, vamos pegar aqui alguns santos só para a gente citar um exemplo, desde São Paulo. São Paulo ele é o apóstolo da providência. Quando São Paulo se converte ao cristianismo, aliás, nesse encontro de Paulo com Jesus Cristo, a gente vê essa igreja como corpo de Cristo. Depois Paulo vai desenvolver isso lá em Coríntios, falar que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Mas no encontro de Paulo com Jesus, Jesus diz a Paulo: por que me persegues? Mas Paulo nunca tinha conhecido Jesus. Paulo não viu Jesus. E Paulo era perseguidor dos cristãos. E aí o que isso nos mostra? Que Cristo vive nos membros da igreja. Vive nesses membros aqui que Paulo perseguia, Cristo vivia. Paulo perseguia os cristãos, perseguia o próprio Cristo, porque me persegues. Essa é a revelação que Jesus nos faz. Mas interessante, suscita Paulo, no meio de Paulo que era um judeu, falava 3 idiomas, uma inteligência fantástica. Ele suscita Paulo, e Paulo é agora o apóstolo, o santo da providência. Evangeliza em meio aos gentios, faz viagens missionárias, e isso só é possível porque ele tinha o passaporte de cidadão romano, então por isso é possível ele realizar essas viagens. Enfim, Paulo já nos mostra a providência de Deus que age
em meio à humanidade. Depois a gente vai ver, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um filósofo ateu, maniqueísta, de repente ele se converte e faz ali uma obra sem igual, de uma inteligência fantástica. E na época de Santo Agostinho existia a heresia ariana, e Santo Agostinho enfrentou essa heresia, usou da sua filosofia, toda a sua inteligência, o seu pensamento para enfrentar a heresia ariana. Santo Agostinho deixou um livro que construiu a Idade Média, que é a Cidade de Deus. Então Santo Agostinho foi um santo da providência para enfrentar as heresias que aconteciam ali no século IV. Santo Agostinho foi um santo da providência. Depois, se a gente caminhar mais um pouco, a gente vai ver, por exemplo, São Francisco de Assis, no século XIII. A igreja vivia uma crise de fé, porque muitos clérigos, muitos padres viviam em meio ao luxo, esbanjando dinheiro e poder. Aí Deus vai e suscita um São Francisco de Assis, que renuncia tudo, que vende tudo, que vive de uma pobreza, que se entrega inteiramente. É um santo que nos mostra a mão de Deus que age nos seus membros, age para salvar a igreja, age para manter a igreja em pé. São Francisco de Assis, ele é um marco no meio de uma idade média, no meio de uma época difícil para a igreja. São Francisco é um marco de se despojar e entregar inteiramente a Deus. E através de São Francisco a gente vê Santo Antônio, Santa Clara e tantos outros. Mas eu quero relatar essa figura de São Francisco aqui para a gente ver isso. Dentro da igreja existe um núcleo santo, existe santos que conduzem a história da igreja. Por isso também ela deve ser chamada de igreja santa, porque sempre vai existir nessa terra um núcleo que vai sustentar a comunhão deste corpo. Aí a gente vê mais à frente Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela surge no século XIX, aonde a heresia pelagiana. O que é a heresia pelagiana? A heresia pelagiana, ela ensinava que a gente podia ser salvo apenas pelas nossas forças. O ser humano seria salvo apenas pela sua força. Não existiria a graça de Deus para salvar o ser humano. E cada um se salvava por si próprio. E aí vem Santa Teresinha, com a infância espiritual, ensinando que a gente precisava de um elevador para nos elevar até Deus. Esse elevador é a graça de Deus. Se Pelágio, na heresia pelagiana, desprezava a graça de Deus, Santa Teresinha ensina como essa graça de Deus ela é importante para a nossa salvação. E assim a gente vai ver São Padre Pio, que nasce no meio de uma igreja ali que não acreditava mais em milagre. E a vida de Padre Pio ela é um milagre constante. Há milhares de milagres comprovados pela ciência. Porque Padre Pio é um santo contemporâneo. Há vários milagres comprovados pela ciência. E assim, então, São Padre Pio, ele é essa amostra da ação de Deus na sua igreja. Da ação de Deus que inspira a vida dos santos para conduzir a história da igreja. Assim, então, está explicado aqui, penso eu, como que nós podemos olhar para essa igreja e chamar a igreja de santa. Ela é santa porque ela é o corpo de Cristo. Há pecadores, nós membros da igreja aqui, que precisamos buscar essa conversão, essa reconciliação com a igreja vai incessantemente ensinar e chamar a essa reconciliação, a essa comunhão com a igreja. E nós podemos olhar para a igreja e chamá-la de santa porque sempre existirá um núcleo santo que sustenta a história da igreja. Hoje, há vários santos, homens e mulheres que se entregam inteiramente para a obra de Deus, que se configuram inteiramente a esse corpo, que nos mostra como é possível uma pessoa estar unida ao corpo de Cristo, ao ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. A igreja é santa. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês aqui hoje. E nós, pedala para conseguir a nossa salvação. Temos aí, como diz o catecismo, os meios já dados por Deus, a confissão, a comunhão, as orações da igreja. Nós temos aí à nossa disposição todos os meios para a nossa salvação. Agora, cabe a nós buscarmos até o último dia da nossa vida, viver essa conversão, viver essa penitência, essa reconciliação, viver em comunhão com a igreja, para que a gente um dia participe dessa igreja triunfante, que a gente um dia esteja diante de Deus, na glória de Deus. Pedala, corre atrás, para que a gente seja santo também, uma vez que nós já participamos, pela ação do Espírito Santo, nosso batismo, dessa igreja santa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus abençoe você, até segunda-feira que vem, com mais um Catequese Católica.